Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Agro. No episódio de hoje nós vamos abordar um tema que é muito importante. Nós vamos falar sobre o planejamento forageiro. Aí para discutir ele com nós convidamos uma professora nossa, a professora Magali. Seja bem-vinda, professora, se pudesse apresentar para o pessoal. Bom dia, pessoal. Meninos, obrigada pelo convite, participar aí do podcast de vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento forrageiro, que foi o assunto que os meninos trouxe para mim aqui para a gente discutir. É um assunto bastante pertinente, espero que vocês gostem. Eu sou zootecnista, e formada lá em Santa Maria, tenho mestrado, doutorado na área de zootecnia, com ênfase mais na produção de ruminantes. Então, os ruminantes, a base de alimentação é a forragem. Então, é um assunto que a gente também trabalha aí durante as disciplinas, sou professora da UTF desde 2013 e sempre dando a disciplina de forragicultura, que passa um pouquinho do nosso conhecimento na área para tentar minimizar, o déficit de alimentação aí dos animais. Sim, além de ser a base, professora, é o alimento mais barato, E hoje, com essas altas de tudo tá caro, então, tu ter um banco de alimentos, digamos, é a questão chave para viabilizar praticamente a atividade, Mas, então, assim, começando, para quem não conhece o que é o planejamento forrageiro, o que tu poderia dizer que é o planejamento forrageiro? Planejamento forrageiro, pessoal, ele vai tentar, disponibilizar um pasto ao longo do ano, Talvez dentro da propriedade esse ano pode ser que seja 1 ano, 2 anos, 5 anos, Esse planejamento, acho que antes de tentarmos entender o que é o planejamento, acho que uma coisa importante é lembrar vocês, que a planta forrageira, ela tem uma curva de produção. Ela não produz o ano inteiro a mesma coisa sempre, E o animal, ele também vai ter algumas diferenças na sua exigência nutricional. Então, são momentos que você precisa ofertar um alimento e que, muitas vezes, esse alimento também não está no seu máximo de produção. Então, o que a gente pensa? O que é planejar? É você ter em mente que você precisa ofertar aquela quantidade de alimento que o animal exige durante um determinado tempo. E aí, eu insiro, pessoal, a questão de objetivo da propriedade, Porque não adianta nada você ter um planejamento forrageiro, ou seja, o que eu vou produzir de pasto ao longo do ano? Para quem? Para quê, se eu tenho, por exemplo, vacas de leite, eu preciso fazer um levantamento do consumo de forragem dos animais, qual é a demanda de forragem pelos animais, e eu preciso saber se na minha propriedade eu vou ter disponibilidade de pasto, ou eu vou ter um alimento forrageiro durante esse ano para atender essa exigência. Então, vejam, não é tão difícil a gente conseguir detectar esses pontos na propriedade, Não é tão difícil, mas ele é um exercício, Ele tem que ser sempre uma visão lá para frente, Uma visão do futuro, para onde eu quero chegar, o que eu quero construir, ou se está tudo bem, está ok, então eu produzo essa quantidade de forragem, eu atendo essa exigência, Esse planejamento está servindo, Então, dentro puxando um pouquinho da forragem, você tem diferentes espécies forrageiras. Nós estamos ainda numa região, Guris, não sei se o podcast de vocês vai um pouco mais amplo aí no Brasil, mas nós estamos numa região que conseguimos produzir pasto tanto no verão quanto no inverno. Ou seja, se nós planejarmos bem certinho, quais áreas vão receber pastagens tropicais, que são aquelas perenes, que vão produzir ao longo do ano, mas que, digo o nome, tropicais, elas só produzem na época de verão, de calor, No inverno, elas vão parar a sua produção. Mas, enquanto isso, eu vou inserir uma forrageira temperada. Na nossa região é possível, mas em outras áreas do Brasil isso não é possível, porque a aveia, o azevém, não vai conseguir se estabelecer. Então, eu vou precisar
nessas outras áreas, pensar e planejar. Qual é o alimento ou qual técnica eu vou incluir nesse momento, nesse período de tempo, que vai me manter os animais consumindo, né, pastejando. E aí o João falou muito bem, né, João, que a forragem é um alimento mais barato. Então, a gente precisa pensar em maximizar essa produção durante o ano inteiro. Então, assim, ó, você vai conhecer, né, primeiro passo, você tem que conhecer as espécies forrageiras que você tem na propriedade, né? Você tem que ver qual é a produção média delas, talvez, né? E aí eu digo, João e Matheus, que a literatura no Brasil hoje ela é muito rica nessas informações, né? Você tem uma gama de informações que trazem para você qual é a produção da Tanzânia, qual é a produção do Mombasa, qual é a produção da aveia. E com base nessas informações, você vai fazendo uma planilha, você vai colocando isso em dados para que você observe. Em tal momento, em tal mês, eu tenho essa produção. Em tal mês, pois não. Desculpa interromper. Para quanto tempo que a gente tem que fazer esse planejamento forrageiro? Médio, um longo prazo ali ou curto? Acho que vai um pouquinho depender do teu objetivo, Matheus, né? Você pode, mas eu acredito que se você trabalhar a médio ou longo prazo é melhor, porque você vai conseguir esse resultado. E esses resultados de planejamento, eles não são muito rápidos às vezes, né? E assim, ano a ano você vai montando essa estratégia de alimento que você vai ter na propriedade, e muitas vezes um ano vai ser bom, o outro vai ser ruim, mas digamos que você vai construindo, você vai ajustando o que ficou ruim. Por exemplo, faltou adubação, faltou chuva, né? Então, em um ano, Matheus, talvez você não tenha um histórico da tua área, né? Talvez o ano não seja o melhor para você tirar essa informação, porque vocês veem, né? Tem anos de um jeito, anos, né, com outra característica, e acredito, para que você veja esse resultado, ele tem que ser, né, pensado aí, talvez, eu posso dar um exemplo de 4 anos, né, 5 anos, que aí você estabeleceu muito bem, né, toda essa dinâmica dentro da tua propriedade. Mas veja, você vai levar em torno aí uns 4, 5 anos para que você chegue no ótimo, né? Não é hoje que você vai planejar e vai dar em um ano, né? Talvez você vai ter que trabalhar melhor no próximo, e a partir do terceiro, quarto ano, você já consegue ter uma estabilidade aí na sua produção de forragem. A gente pode dizer que não é uma coisa fixa, tu fez uma vez e vai valer para sempre, né? Então, como tu disse, se tu tá com, vamos supor, 20 animais hoje, tu quer chegar a 50, então tem que ver que o que tá valendo para hoje, daqui quando tu chegar nos 50 não vai valer, né? Então, os pilares praticamente os números de animais, né? As espécies que mais se adaptam ao inverno e verão, porque também tem que ter um fornecimento contínuo, e pensar nesse longo prazo aqui no presente. Então, mesmo que daqui 5 anos a gente tem que saber mais ou menos onde a gente vai estar, né? Tem que traçar os objetivos, né? Traçar os objetivos. O que eu quero para minha propriedade? Eu quero 50 animais. E eu quero fazer o que com esses 50 animais? Quero terminar, quero recriar, né? Porque tudo é a demanda de forragem, né? O tipo da tua produção, se ela é produção de carne, né? Ou se ela é produção de leite, vai demandar uma exigência maior ou menor, né, Guiz? Por exemplo, se eu trabalho com animais de cria, eu posso trabalhar, às vezes, com uma forrageira que não é tão exigente em fertilidade do solo, né? Por quê? Porque é um animal que precisa ganhar 600, 500 gramas por dia, né? Um animal que ele tem tempo para responder. Agora, diferente de uma produção de leite, que a vaca produz lá 25 litros por dia. Então, eu preciso ter uma intensificação, eu preciso ter um planejamento muito mais direcionado, né, bem estratégico, porque é uma vaca que exige grande quantidade de alimentos. Né? E eu preciso ter uma forrageira também de melhor qualidade, né, pessoal? Por quê?
porque a forrageira consumida é o que vai transformar em leite ou carne. Então, não basta eu também ter pasto, às vezes, mas ser um pasto de baixa qualidade. E aí é o que entra também nesse planejamento, é um pouquinho do manejo, né? Saber fazer com que o pasto colhido pelo aquele animal seja sempre na sua melhor fase fenológica, né? Na sua melhor valor nutricional, porque isso também vai impactar na resposta, né? Não basta também ter volume de alimento e não ter um alimento, né, de qualidade, de valor nutricional, teor de proteína, né, menor teores de fibra. Porque aí eu falo para vocês, tem um planejamento forrageiro, tem pasto, mas às vezes tem um pasto seco lá, né? Sem valor nutricional nenhum, só fibra. Óbvio que esse animal vai ter um desempenho inferior ao que a gente espera. Então, cuidem, né? O manejo e o planejamento, eles meio que caminham juntos. Você planejar e não souber manejar, também vai ser problema, né? Porque uma coisa é esse planejamento de visão, mas a outra é o dia a dia. Tem que botar em prática, né? Exatamente, tem que colocar em prática. Então, tem que fazer essa ponderação entre o manejo. E o manejo, né? Se vocês forem olhar aí várias informações, ele é um dos principais gargalos da pecuária, né? Porque é difícil mesmo. A gente tem diferentes espécies forrageiras com diferentes características, né, estruturais, fisiológicas, e a gente tem que ter aquela prática, né, que vai ser construída no dia a dia lá da propriedade, ou seja, qual é a quantidade, qual é a altura de entrada, qual é a altura de saída, né? Todo mundo às vezes sabe, né? Ou diz lá para o produtor, o senhor tem que colocar lá na bota, né? Na altura da bota e tirar na altura da canela, certo? É prático isso. Só que muitos negligenciam, vezes, né? explicar o porquê, né? Por que tem que tirar lá na altura da canela? Porque a gente tem que deixar um resíduo de folha, né? A planta forrageira ela só vai rebrotar novamente para receber os animais novamente se ele tiver folha. Essa folha vai fazer fotossíntese, vai produzir carbono e ela vai crescer, né? Então, às vezes, né, pessoal, tem até planejamento, mas a prática vai ficar longe desse planejamento. Tem planejamento, mas não tem animal. Às vezes, troca de espécie forrageira, uma espécie que vai produzir muito mais, uma Tanzânia, né? Uma Mombaça. Produz e não tem animal suficiente. E aí tem perda de forragem, né? E aí, se vocês forem ver a curva de crescimento das espécies forrageiras, ela sempre vai ser, ela tem um pico, né, na época do verão, e depois ela começa a cair. É uma curva. E essa curva, ela tem que ser, digamos assim, achatada. Por que ela tem que ser achatada? Porque se ela fosse mais linear, seria melhor, a gente teria menos problema na falta de alimento, né? Então, pensem comigo, né? Se ela é assim, ela tem um formato bem um cume, assim, por volta, né, na metade do seu período vegetativo. Se a gente achatar, significa que a gente vai fazer com que essa forrageira seja consumida. Se ela não for consumida pelo animal, a gente faz o quê? A gente usa ela numa silagem, num feno, mas a gente achatou, a gente está transferindo essa produção para algum produto, ou o consumo do animal, ou uma reserva lá, né, para uma época seca. Então, pensem que essa curva ela tem que ser sempre achatada para que ela seja mais linear, ou seja, essa produção seja linear ao longo do ano. E não vai ser na natureza, né? A gente que vai ter que fazer o manejo, nós que vamos ter que entrar aí na parte técnica para fazer com que essa produção de forragem seja mais linear. Então, não sei se Tem algumas épocas... isso é o planejamento, né? Ver em que momentos, em que pontos do ano eu vou ter excesso de pasto, em que momentos do ano eu vou ter falta, né? Com base na forrageira que eu tenho dentro da propriedade e com base nos animais que eu tenho, né? É o cenário da propriedade que vai nos balizar
para que lado vamos, né? E também com o objetivo, né, que a propriedade quer para o futuro. Então, isso a gente senta, né, e vê essa estratégia de planejamento. Tá ok, não tá faltando ali, tá faltando lá. Então, assim, ó, uma coisa que eu estava lendo esses dias sobre planejamento, né? Você tem que, às vezes, parar e pensar, né? Estou pensando, o pensamento do planejamento, ele é um trabalho, ele é um trabalho importante que vai ter que ser posto em prática lá na frente. Também lá na frente, né? Por exemplo, assim, tu entra numa propriedade que não tem planejamento. Qual é o cenário? O cenário é de incêndio, né? Você está apagando incêndio e hoje, amanhã, está lá ligando para comprar feno, para comprar bola de feno, né? Está comprando lá no vizinho silagem, né? Bags de silagem, porque não tem pasto. Então, você entra nessa propriedade que não tem nenhum tipo de planejamento. E aí, 2020, Matheus, respondendo a sua pergunta, o planejamento ele tem que ser visto a longo, né? Médio, longo prazo. Né? É uma coisa que tem acontecido agora, né? A gente vê muito isso, muitos produtores estão com falta de silagem e mostra a fragilidade, né? Foi um ano que teve ali a geada que pegou o milho na safrinha, que desestabilizou, né? Seca, enfim. E aí mostra que a gente não tem a longo prazo um planejamento bem estruturado. 2020 teve gente que teve que vender os animais, né? Então, para demonstrar justamente isso, tá frágil a alimentação desses animais. Exatamente. E aí, aproveitando esse gancho de vocês, ó, e ainda por que está frágil? Porque a gente tem uma gama de variedades, né? A diversidade. Por que está frágil? Porque não tem diversidade dentro da propriedade. É só a mesma, né? Sempre, né? Daí a gente tem uma espécie principal. De milho. Daí aquilo não foi suficiente, quebrou toda a cadeia, né? Exatamente. E, gente, pode falar, Matheus, desculpa. É uma zona de conforto, né, professor? A gente tá tão acostumado com aquilo, tá tão tranquilo. É o tradicional, é o teu beabá, né? Você mudar de espécie ou ter diferentes áreas na propriedade vai dar um trabalho, né? Porque tem espécies que têm manejos diferentes. Mas, assim, eu acho que não precisa ter 10 espécies, 5 espécies diferentes na propriedade. Mas você precisa ter um planejamento de escape. Mas se o milho não dá esse ano, o que nós vamos fazer? Verdade. A gente tem um feno, a gente tem aquela área lá de tropical que a gente pode fazer um feno, a gente pode fazer uma silagem, né? Uma silagem pré-secada. Mas não, vão sempre no milho, na silagem do milho, né? Que aí, claro que mesmo, né, guris, vai dar uma quebra lá naquela silagem de tropical. Ela também vai sofrer um pouco com a seca. Mas ela é mais resistente, né? Ela é um pouco mais rústica que aquela planta do milho ali, que tem aquele pacotinho tecnológico, né? Que saiu dali e dá uma esbarrada. A forrageira não, ela é mais plástica, digamos assim. Ela tem uma plasticidade que vai favorecer, que ela vai como eu posso dizer, se ajustar um pouco a essa deficiência, vai produzir menos, mas mesmo assim não vai dar uma quebra tão grande na tua propriedade. Bom, professor, então, para quem quer fazer um planejamento forrageiro, a senhora acha que precisa de um grande investimento para começar? Não, Matheus. No meu ponto de vista, na minha opinião, eu acredito que não é necessário um investimento tão alto num primeiro momento. Por quê? Porque eu vejo o planejamento é uma forma de você pensar o como vai fazer, né? Então, basicamente, ele não vai ter custo nenhum de você planejar. Agora, você colocar em prática esse planejamento, claro que ele vai incorrer em alguns custos, porque provavelmente você vai melhorar a sua determinada área, né? Você vai adubar, você vai manejar, e dentro dessas técnicas, provavelmente algum custo você vai ter, né? Que é o custo de adubação, custo de implantação, muitas vezes, de novas espécies, né? Mas veja que, se bem planejado, esse custo ele vai se diluir também ao longo do ano. Por quê? Porque uma vez bem planejado e bem conduzido no início, né, esse pasto ele dura por 20, 25 anos. Então, você vai ter retorno
desse investimento que foi bem planejado, né, que foi bem pensado, que foi posto em prática e que você vai, né, recolher os lucros à medida que os anos vão sendo, né, vai passando o tempo ali do uso desse passo. Então, veja. Acredito que né, um investimento você... que talvez seja necessário seja uma assistência técnica, né? Para quem está Também, começando, às né? vezes não sabe bem como fazer, é um investimento que vai ter um retorno bacana. Exatamente. Mateus, senta lá e escreve, né? O que eu quero? Eu quero melhorar o meu manejo. O que eu preciso saber para melhorar o meu manejo? Eu preciso, não sei, né? Eu não sei como que funciona essa espécie, eu não sei como ela é trabalhada. O que eu vou fazer? Mas eu posso, né, pagar aqui, coloca lá nos teus custos, na tua planilha de custos desse teu planejamento, né? Assistência técnica. Então, essa assistência técnica, ela vai te dar, né, as condições necessárias para você manejar bem aquele passo. Então, você está investindo, né? O conhecimento e o manejo correto é um investimento. Então, concordo com você plenamente. Eu acho que a gente não pode ter vergonha de dizer que não sabe. Eu acho que é uma cultura, né, principalmente do pecuarista, né, do produtor mais da produção animal, que com a produção vegetal não, né? Você tem aquele pacote tecnológico ali que o pessoal não sai, né? Eles são bem obedientes. E já o pecuarista não, sabe? Ele fala que o avô dele fez isso e assim vai, e vai passando isso, né, de geração. Até mesmo, né, vocês jovens, às vezes, querem voltar para a propriedade, querem implementar algumas técnicas, alguns manejos, né, que vocês viram aqui, e muitas vezes sofrem, né, um pouco pela questão aí do pai, da mãe, da família, que às vezes não está aberto a essa mudança, né? Então, acho que... Uma questão cultural, né? E colocar assistência, realmente, ela é um ponto bem importante para a gente crescer, né? Melhorar mais ainda nessa parte de manejo, de planejamento. Investir no conhecimento, digamos, além de aumentar o lucro, vai fazer o teu trabalho ficar mais fácil. Porque você ter processos bem definidos, ter o planejamento, vai te poupar de serviço aquele serviço emergencial, ou aquele serviço em cima da hora, de última hora. Então, melhora a qualidade de vida, além do aumentar o lucro, né? Exatamente, né? Melhora a qualidade de vida disso tudo. E a gente, né? E como vocês estão aí, né, guris, tem bastante conhecimento sendo gerado, né? Tem. A gente precisa atingir esse pessoal e né, às vezes o pessoal vem aqui, assiste e tem que buscar mais ainda informações, né? Às vezes tem outros canais, né? Tem outras formas aí, correr atrás. Sim, um episódio do podcast a gente não consegue fazer muita coisa, mas o que é a ideia? É plantar aquela semente de que a pessoa nem sabe que tem um problema, muitas vezes. Então ela chega aqui, ela descobre, nossa, eu tenho esse problema. E daí, quem sabe, ela vai procurar mais informação. Então, é mais de atendendo um público que não sabe que tem um problema. Mas então, assim, aproveitando o gancho que a gente está falando dos vantagens do planejamento forageiro, então já adiantando que o investimento não precisa de um investimento alto, é um investimento mais de parar e sentar e pensar e organizar do que um investimento financeiro. Exatamente. E como vantagem, eu poderia citar o conforto de saber que os animais vão ser alimentados durante o ano inteiro. Poderia citar mais algum, se o Gomes quiser aproveitar também? Acho que tem muitos investimentos diretos e indiretos, né? Direto a gente tem principalmente esse, a gente não vai faltar alimento, mas indireto vai reduzir custo, porque chega no vazio forageiro, por exemplo, e aí vai comprar trato, vai estar caro, né? Tudo aumenta o preço, baixa a oferta de produtos, aumenta a demanda. Então é tudo uma questão que impacta, né? E outra coisa que a gente também tem que estar bem planejado para as questões climáticas, né? Porque a gente está passando aí por estações bastante secas, né? A seca, pode ser que eu esteja errada, né, na questão da estatística, mas
Parece que a seca, pelo menos por ano, tem uma, né? Tem um período mais de um mês, às vezes, sem chuva, 20 dias. E a gente sofre bastante aqui na região com esse período prolongado, né? Sem chuva. É um solo que precisa estar constantemente sendo irrigado, né? Para que ocorra aí a taxa de acúmulo, né? A produção de pasto. Então, as tropicais, elas são mais resistentes à seca. Mas as temperadas, que nem a gente viu anos, esse ano foi bom para as temperadas, mas a gente teve o ano passado um ano muito ruim para a temperada. Agosto já terminou o pasto. Por quê? Porque deu um agosto quente, pessoal, sem chuva, né? Acabou com a aveia, acabou com a azeveia. Então, você também tem que planejar, né, essa questão da produção de forragem, pensando como, né, estimando como é que vai ser o teu ano, observando, né, as previsões climáticas, para que você se programe também na questão de reserva alimentar por causa da menor produção de pasto devido à redução da chuva. E chuva, né, a planta não tem taxa de acúmulo, né? Quanto que ela cresce por dia, isso se chama taxa de acúmulo. Essa taxa de acúmulo reduzida vai fazer com que a planta produza menos. Então, você tinha lá uma estimativa de 60 quilos de matéria seca por hectare, começou a faltar chuva, né, ficar seco, você passa para uma produção aí de 30, né, 25 quilos de matéria seca por hectare. E daí? Da onde você vai tirar esses outros 30 que você estava contando? Você tem que ter a reserva lá debaixo de um silo, de um feno, né? Então, e a gente tem visto também muitos veranicos, que a gente, né, fala, na estação chuvosa. Então, a estação chuvosa é agora, né? Não sei se vocês se lembram lá, a estação chuvosa começou desde setembro. E a gente está com um volume bom de chuva para a estação chuvosa? Né? Não. E esse acúmulo cada vez mais, né, de veranicos durante a estação chuvosa faz com que a planta vá reduzindo essa produção. E essa produção cada vez menor do pasto, se a gente não ajustar a taxa de lotação, você vai ter lá no futuro um problema de degradação da pastagem. Então, o produtor tem que ficar atento a essa produção de forragem durante as estações. Se ela produziu menos do que o esperado, devido a uma produção de chuva, né, menor, você tem que ajustar a taxa de lotação, né? Então, esse aí é o manejo. Isso, o planejamento está ok, mas o problema é que o manejo precisa se adequar a esse planejamento. Por quê? Porque você precisa tirar carga para que você não sobrecarregue esse pasto e esse pasto não perca força, né, vigor, porque vocês se lembram, né, a planta forrageira ela é pastejada, e se você tiver uma intensidade de pastejo muito agressiva, essa planta ela vai precisar das reservas energéticas, né, que estão localizadas nas raízes, e ela vai demorar mais para rebrotar. E aí ela demora mais para rebrotar, o que acontece? O produtor não tem tempo hábil, às vezes, para esperar ela rebrotar na altura ideal. Aí ele coloca antes os animais no pasto. E aí vai virando essa bola de neve. Colocou antes. Aí produziu menos já. E aí você vai tirar, né, com uma altura menor. Ela vai levar mais tempo. Né? Não sei se vocês entendem, ela vai estar naquele estresse fisiológico. E isso vai desgastando a sua reserva, as suas energias, e vai chegando ao ponto de degradação, né? Solo descoberto, plantas invasoras, e aí você já tem um pasto que já não é mais o pasto que você tinha plantado, né? Que você tinha lá. E isso, ele começa pelo clima, né? Pelo clima e pela falta de ajuste, né? De lotação ali para consumir realmente o que foi produzido naquela forragem. O parâmetro para isso dá para usar a altura da retirada, né? A altura de retirada. Aí, João, nós temos, né, várias espécies já definido na literatura qual é a altura de retirada melhor.
A altura inicial, a altura de entrada, é quando a gente tem o topo da produção nós temos o acúmulo de forragem, que é lá na curva, né? Quando chega no topo da curva, você entra com os animais, que é os 95% de interceptação luminosa. Então, a gente associa os 95% de interceptação luminosa com a altura do pasto. Então, são duas variáveis que se relacionam. Então, você sabe lá, o teu Mombaça, com 90 centímetros, ele está com 95% de interceptação luminosa. Você vai tirar ele com mais ou menos 50% da altura de entrada. Então, você entrou com 90, vai sair aí com 40, 45 centímetros. Por que precisa respeitar isso? Porque você respeita essa altura de saída, porque você vai deixar índice de área foliar remanescente. O produtor ele tem que entender que a planta forrageira ela vive com folha. E o animal também precisa da folha. Então, são duas coisas antagônicas, né? O animal consome folha, mas a planta forrageira precisa da folha para crescer. Então, o que a gente faz? A gente tem que traçar o equilíbrio. O animal vai consumir, mas ele não vai consumir tudo. Ele vai ter que deixar lá um resíduo, e um resíduo bom, né, interessante para a planta forrageira, para ela retornar ao rebrote mais cedo. E quanto mais cedo, né, ou digamos assim, quando você respeita essa altura de saída, você respeita e faz com que no final do processo você tenha mais produção de forragem do que menos. Por quê? Porque a planta leva menos tempo, ela vai perfilhar mais, ela vai produzir mais, né, perfilhos laterais, basais, e ela, no final das contas, tu vai ter mais, digamos assim, ciclos de pastejo, vamos colocar assim, tu vai ter lá 6, 7 pastejos do que você teria num sistema de esgotamento, né? Nesse sistema, assim, onde você tem um rebaixamento do pasto muito drástico, você deixa lá só 20% da área foliar, você tem uma duração de retorno dos animais ao piquete, né, maior, e no final das contas, isso vai dar uma produção menor. Então, talvez, né, muitas pessoas se enganam. Não, mas eu vou tirar, né, vou fazer com que ele coma tudo, que isso é eficiência de pastejo. Isso é eficiência de pastejo, que é a colheita, mas isso não é uma eficiência de produção. Porque o que a gente quer? A gente quer que o animal consuma o pasto, mas que ele transforme em produto animal. Isso sim é eficiência de pastejo, né? Então, se ele está rapando, provavelmente ele está ganhando menos do que ele ia ganhar quando ele está consumindo um pasto, né, com folhas. Sim. É importante que agora a gente consegue linkar bem no que a professora falou, né? Não basta ter um planejamento forrageiro, tem que ter um manejo. Porque se tu não fizer um manejo bem feito, teu planejamento vai fugir. O planejamento é uma estimativa, né? Isso, exatamente, vai por água abaixo o teu planejamento, né? Então, porque o planejamento é uma coisa que você, né, vai traçar muitas vezes no papel, né? O que eu tenho de pasto, o que eu preciso, o que eu vou fazer. Aí, como fazer é que às vezes dá o problema, né? Que às vezes, mas isso não é assim, isso não é assado, né? Você vai começando a ter a prática. E assim, eu acho que o produtor, ele tem a faca e o queijo na mão, porque ele tem prática do dia a dia, ele tem conhecimento da propriedade dele, dos animais dele, da área dele. Ele, às vezes, ele precisa realmente de um técnico, né? De uma assistência, porque ele não está na academia para saber isso, né? Ele não veio aqui se especializar. Então, né, muito entendível que a gente saiba que ele não tem esse conhecimento. Então, às vezes, ele não sabe, né? Então, mas se você ensinar, se você mostrar para ele, se você principalmente, né, der o resultado final lá, que é a produção maior, tenho certeza que ele vai ser o primeiro a querer adotar a técnica que você implantar, o planejamento que você propor, porque ele está se beneficiando disso, né? E ele quer saber sempre do lucro, né, pessoal? Então, eu acho que essa é uma questão bem
importante, né? Que acho que o Matheus levantou ali da assistência. Acho que voltamos na assistência de novo. É um complexo, né? Não dá para ir para a luta só com soldado e carregado. Cada um vai trazendo um ponto, né? E aí chega num ponto que tu consegue juntar tudo. Exatamente. E se der resultado para um, daí o vizinho já vê, daí dá certo. Exatamente, E o né? A gente sistema tem... ganha, né? É. Mas então, professora, qualquer propriedade consegue fazer um planejamento forrageiro? Sim, claro, João. Sim. Qualquer propriedade, tanto propriedade pequena, grande, média, né? Acho que isso aí é independente do nível tecnológico da propriedade também, né? Isso aí talvez seja mais difícil até para uma pequena, porque às vezes tem que começar do zero, às vezes a grande já está mais estável, né? Não sei, né? Mas é qualquer uma, né? Não temos limites aí. E uma coisa que eu estava pensando aqui interessante é que o planejamento forrageiro, né? Ele vai ser mais básico, digamos assim, em propriedades menores, porque talvez você vai ter menos espécies, né? Menos manejo para fazer, mas, né? Ele pode ser realizado também na grande, na pequena, E tanto faz. muito a implantação de plantas forrageiras é uma coisa também barata, ou questão de maquinário, coisa, pode ter o vizinho, enfim. E as perenes tu vai implantar uma vez, e se fazer o manejo correto, 20 anos, né? Sim. Outra coisa que também está se disseminando bastante é a integração, né? É o boi safrinha, é integração lavoura-pecuária, né? Que ela está dando uma, digamos assim, uma janela nova para os produtores de corte, né? E aí, no meu ponto de vista, eu acho que até mais fácil para o produtor de lavoura fazer a integração do que o pecuarista, mas o pecuarista, ele pode trabalhar na questão da terceirização, né? Como é que fala, Luiz? Arrendar o campo, né, com o lavoureiro, e aí ele entra na sua parte da pecuária. Isso também pode ser um planejamento, né? Às vezes, uma propriedade que é média, talvez está meio ruim só com a pecuária, né? Sei lá, está passando por alguma dificuldade, às vezes o grão, ele dá um giro de capital maior, né, com o preço que está elevado hoje, ele também pode, às vezes, fazer esse planejamento arriscar, digamos assim, não digo arriscar, mas bem planejado, ele também pode estar entrando nesses sistemas integrados, porque eu acho São que é alternativas, o né? nosso caminho, é o nosso futuro, né? Falando bem na verdade, assim, tanto da pecuária quanto dos grãos, né? Da produção de grãos, eu acho que é um futuro que está aí, né? Acho que a gente não vai poder mais fugir muito da integração, porque são coisas que se completam, né, e acabam diluindo mais o custo aí nessa propriedade e você agrega, né, agrega valor aí nesses produtos que você Pois tem, é. né. Agora eu refleti sobre uma questão que eu estava associando o planejamento forrageiro com ter uma pastagem perene, mas agora me dei conta que não tem essa necessidade, essa obrigatoriedade. Não necessariamente, né. Assim, você pode ter espécies solteiras, né? Só um tipo, né? Só Tanzânia, só Mombasa, só capim-elefante, como você pode ter áreas com temperadas, áreas com tropicais, áreas com leguminosas, né? E você também pode ter áreas com consórcio. Assim, cada vez que você coloca mais itens nesse planejamento, você tem que entender que o seu manejo vai aumentar, né? Ou que você vai ter que conhecer o manejo de toda essa diversidade que você tem, né? Porque começa a ser mais heterogêneo. Quando você tem uma espécie só, ela é mais fácil, como a gente já tinha comentado, né? Cômodo,
mas, né, se dá um enrosco com ela, você está perdido. Então, o que, que a gente sugere? Sempre a diversidade, né? Uma temperada, né? Você deixar uma área para as anuais. O que, que são as anuais? Nós temos anuais de verão e inverno, né? As de verão, os clássicos é o milheto, é o soro forrageiro, a aveia de verão, né? Basicamente são esses 3 forrageiros que nós temos anuais, que são de verão. E no inverno você pode colocar lá aveia, zevém, que são os nossos carros-chefes, né? Mas a gente também podia trabalhar com centeio, triticale, trigo duplo propósito, né? Que são essas espécies que produzem no inverno. Então, você tem que ter uma área anual, né? Ou você vai colocar uma forrageira anual, ou você vai plantar o milho para grão, né? Para silagem. Mas veja que você precisa ter uma área anual. Ou, no caso, você tem tropical, né? Aí vamos pensar no cínodon. O cínodon é uma espécie forrageira da estrela e do Tipton, né? Do Post-Cross, que são espécies que elas têm uma facilidade de consorciação. Então, por exemplo, no inverno, guris, elas estão ali, paradinhas. Aí você pode rebaixar elas e semear aveia, por exemplo, semear o azevém. Então, você vai usar essa espécie no inverno, essa área, desculpa, no inverno também. Por quê? Porque a estrela, né, o Tipton lá, ele tá na sua fase fenológica lá no baixo da curva, né, não está crescendo, não está produzindo, mas a aveia e o azevém estão lá no pico da produção. Entende? Então, você não precisou tirar a tua estrela dali, você não precisou tirar o Tipton, você usou o consórcio, e, na verdade, isso se chama de sobressemeadura, né? Você plantar a aveia e o azevém na estrela ou no Tipton. Então, é uma possibilidade também você ter pasto nesse momento, sem tirar a estrela, né? Então, terminou lá o azevém, você vai ter a estrela alta e tal. E também, né, aí nós temos outras espécies tropicais que já são um pouco mais difíceis para o consórcio, como, por exemplo, os pânicos, né? Nós temos pânicos de porte grande, que é o Mombasa, Tanzânia, Tobiatã, Tamani. Esses são mais difíceis de você trabalhar no consórcio, porque, né, eles vão sombrear a espécie associada, né? Eles são muito altos, um porte muito elevado, tem uma taxa de acúmulo muito elevada, então isso prejudica um pouco o consórcio. Então, veja que nessa área, realmente, você vai ter que trabalhar um pouco mais numa espécie solteira, mas você tenta casar outras áreas, deixa outras áreas, né, para você ter um consórcio, para você ter uma espécie no inverno, né, que você possa colocar. Então, por isso que conhecer espécies é importante, né? Isso também vai facilitar na hora de você decidir e definir o que você vai colocar lá na propriedade. Eu acho que é importante ter esse conhecimento para que você possa fazer essa escolha boa, né? E a gente vê que o pessoal não tem, às vezes, esse critério de escolher a espécie, né? Escolhe por moda. Escolhe por moda, né? O Convert, não sei se vocês se lembram, o Convert é uma braquiária. Lembro. Acho que foi uns 5 anos atrás, todo mundo falava em Convert. Foi Nunca mais vi moda, falar em Convert agora. Né? Então, o pessoal vai muito pela moda e não vai pela funcionalidade e pelo objetivo, pelo planejamento que você tem na propriedade. Até esqueci, a gente também pode ter uma área de capineira. Você sabe o que é capineira? Capim-elefante, cana-de-açúcar, que você corta e fornece no coxo, né? Então, às vezes, você pode ter uma capineira assim, fazendo tipo até um quebra-vento na propriedade, né? É um pasto que você vai usar, muitas vezes pode ser utilizado aí no fornecimento, né? Num aperto, digamos assim, vai lá e corta, né? E fornece no coxo. Aqui eu nunca, faz tempo, aqui tem, né? Mas eu acho que é mais comum mesmo no Nordeste, não sei como é que é isso, prof. Assim, João, em Santa Catarina a gente vê bastante, viu? O pessoal tem bastante capim-elefante na propriedade, que é morro, né?
o animal tem mais dificuldade de acessar, então eles vão lá, cortam e passam no moinho forrageiro, ou até mesmo, se for uma propriedade um pouco mais plana, você pega o forrageiro lá e corta, né? E guarda né? Guarda no carretão, assim, e aí vai fornecendo. Imagina aí, você tem um quebra-vento, né? Que você dá para os animais, quando precisa, né? Verdade. Que nem ali na horta, vocês já viram ali que tem? Então, às vezes, quando aperta, o pessoal vai ali e faz um corte lá para as vacas, o boi, né? Não tem nada para comer. Então, assim, prof, qual que é a nossa situação problema? Quantos animais, qual que é a área dessa propriedade e a divisão do que a gente vai fazer? Uhum. Então, tá, pessoal. Nós temos uma propriedade com 25 vacas de leite, que produzem em torno aí de 15, 20 litros por dia, né? Vacas que produzem médio, né? Produção de leite. E elas são mantidas a pasto, né? Recebendo um suplemento para fechar a questão da exigência. Então, essa propriedade, ela tem um sistema de estrela africana, tá? Então, ela tem um pasto com estrela africana. No inverno, normalmente, a gente dá uma rebaixada nessa estrela africana e é semeado, né, aveia e azevém. Então, você vai usar essa área para aveia e azevém. Nós também temos alguma área para produção de milho, né, milho grão, para fazer a silagem. E nós temos também uma área com a área de capim-elefante, que em torno aí de 1 hectare, 1 hectare e meio, que é cortado muitas vezes, né, na necessidade. Quando às vezes está faltando pasto, né, ou o pasto está um pouco mais baixo, a gente faz o corte desse capim-elefante e fornece, né, esse volumoso a mais na hora, até mesmo, né, coxos dentro do pasto, a gente acaba fornecendo esse capim-elefante para os animais. O capim-elefante é uma espécie forrageira bastante rica, né, e tem em torno de 15, 16% de proteína bruta, então ele é uma forrageira que é bem importante para o gado de leite, né, ele já tem um teor proteico melhor do que a silagem de milho, ele também tem um teor proteico aí semelhante e tem melhor valor nutritivo do que a estrela, por quê? Porque ele tem menos teor de FDN, né? A estrela tem um teor de FDN maior. Então, a gente tem aí uma gama de volumosos, capim-elefante, a estrela africana no verão, e no inverno a gente trabalha com a aveia azevém e o capim-elefante novamente fornecido no coxo, juntamente com a silagem. Né? Então, a gente tem uma mescla de forrageiras, né, com características até não tão distantes, né, são semelhantes. A base da nossa produção de forragem é a tropical. Por quê? Porque é onde nós temos a maior produção, né, é a época do ano que se produz mais. Então, a gente tem espécies nessa fase, né, nessa época, porém, né, no inverno a gente vai trabalhar com a aveia azevém, que é a temperada, e também com a reserva de pasto, né, que será recolhida durante o inverno, o verão. Né? Então, a gente faz a silagem de milho, se também sobrar muita estrela, a gente faz feno, né, e o capim-elefante, para fornecer no coxo uma capineira, né, um capim cortado. E também, se sobrar muito, dá para fazer uma silagem de capim-elefante, para secado de capim-elefante. É um sistema aí bem robusto e com bastante garantia, né? Porque um tem uma espécie, daí tem um outro que já segura aquela ali, e tem a capineira para garantir ainda mais. O capim-elefante é muito produtivo, né, Maurício? Então, ele pode ser armazenável em pré-secado, silagem mesmo, e ele tem qualidade. E, para mim, as espécies forrageiras que eu mais admiro é o capim-elefante. O problema do capim é qual? É o manejo. Ele cresce muito, ele tem taxa de acúmulo de 100 quilos por dia. Né? Então, se ele tem 100 quilos por dia no inverno, ele não vai ter isso. Então, eu preciso guardar esses 100 quilos.
Como é que eu guardo? Numa silagem. E aí o capim-elefante, ele não é muito adequado para o feno. Então, por isso que a estrela, se sobrar, vai para o feno, porque ele é mais fácil de fenar, mais fácil e mais certinho. Agora, o capim-elefante, ele tem qualidade melhor que a estrela, ele produz mais que a estrela e ele pode ser ensilado. Né? Então, que nem a gente fala, deu a quebra lá no meio da silagem, mas o capim-elefante vai produzir menos, mas ele tem uma boa opção para virar silagem. Até, não sei se vocês já ouviram falar no capiaçu, Sim. bastante, Já virou ouvi moda falar. aí no Sudeste, no Sul, no Sudeste principalmente. O produtor de leite está tudo enlouquecido atrás do capiaçu, plantando. Nossa, eu vejo muito futuro nesse capiaçu também. Acho É, que eu aderi à moda. não, eu também, eu vi uma live dos que preconizaram, né, a espécie. Ele é muito promissor, né? Muito promissor, tem uma qualidade boa, se encaixa bem para a silagem. Então, assim, não precisa ter toda a tua propriedade com capim-elefante, mas tu precisa ter um pedacinho, porque ele tem alta produção, e você guarda ele debaixo do silo, né? Só que aí tem que fazer o quê? Tem que escolher o ponto certo da colheita do capim, tem que fazer a ensilagem certa, que aí entra a prática, Luiz. Planejamento é você ter o capim. Agora, como e como vai fazer, aí é a prática, o manejo mesmo, né? Mas é interessante, né? Para quem tem gado de leite, que tem que ter reserva de pasto, tem, no meu ponto de vista, o capim-elefante ele resolve muito problema. Eu compartilho disso também. Acho que ele é uma boa solução para a falta dele. E não, produção, né? É. O nosso problema é comida, ele dá comida, ele dá produção. Mas então é isso, pessoal. Agradeço muito por ter ouvido e assistido até aqui. Agora com uma novidade aí que a gente está com um vídeo no YouTube, né? Esse vai ser o segundo episódio. Então, muito obrigado pela participação, professora Magali. Você com certeza acrescentou muito aqui para a gente e todo mundo que está ouvindo também aprendeu bastante. Muito obrigado, então, professora. Eu que agradeço por isso, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Estamos aí para poder ajudar, né, todo mundo nesse agro, que a gente possa produzir mais. Abração, tudo de bom. Beleza. Obrigado, professora, mais uma vez. E o pessoal que está ouvindo aí, segue o podcast, curte, manda para alguém aí que pode interessar. Muito obrigado.